Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguia, disse-lhe: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram, vieram onde morava, ficaram ali com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E André, irmão de Simão, Pedro, um dos que ouviram aquilo de João, o havia seguido. Esse chamou primeiro seu irmão Simão e lhe disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E o levou Jesus, e olhando para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e também o disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael, que lhe disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, e quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe lhe disse: vem e vê. E Jesus viu Natanael ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. E Natanael lhe disse: de onde me conheces? Jesus respondeu, disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo de uma figueira. Natanael respondeu, diz: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Amém, meus irmãos? Até aqui a palavra de Deus. Levante a sua Bíblia e diga comigo assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Diga: fala comigo através da tua palavra. Pode sentar, meus irmãos. Desocupa as suas mãos e oferece o seu melhor para Jesus. Pode bater palmas e dar glória para Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite, para estar trazendo à igreja amada do Senhor, uma mensagem do nosso conhecimento, do nosso entendimento, e a gente fica muitas vezes perplexo e até mesmo admirado da forma que Jesus ele trabalha, né? Porque, aleluia, o chamado dele na nossa vida é um chamado especial. Deus nos escolhe, e quando Deus ele nos escolhe, Ele não olha o nosso grau de escolaridade, seu entendimento, se você cursa alguma coisa, se você veio de uma família rica ou de uma família pobre, ou se você tem nome ou não tem. Não, o Senhor, quando Ele nos escolhe, é porque Ele tem uma promessa a realizar na nossa vida. A Bíblia diz em Salmo 139, para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir ao céu, Ele sabe que eu estou lá. Se eu descer à profundeza do mar, até mesmo no inferno, Ele sabe que eu estou lá, e a mão dele vai nos tirar de lá. Ou seja, não há como fugir da presença do Espírito Santo. A gente pode fugir de oportunidade, pode fugir dos irmãos, pode fugir do pastor, pode fugir de grandes coisas, mas da presença de Deus não há possibilidade de nós esconder, não há possibilidade de nós fugir. Aleluia. Ele disse que não foi nós que escolheu a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Então a eleição não é eu que escolho, aleluia, é o próprio Deus que faz essa escolha. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, um povo adquirido, ou seja, Ele nos elegeu. Por isso que por muitas das vezes, quando alguém ele quer questionar a nossa vida, quer indagar você acerca de alguma coisa, ou por que você faz, ou o que você está fazendo, você simplesmente vai dizer: quem me elegeu é Ele que me garante a vitória. Quem me selecionou é Ele que me qualificou, aleluia, para fazer o que Ele me mandou fazer. Então Jesus, no seu ministério, quando Ele veio aqui na terra, Ele começa a selecionar alguns homens
que nós sabemos os 12 discípulos que ele chamou para não somente andar com ele, mas para aprender com ele, e também para ser um discipulador depois que ele partisse. Jesus, ele fez uma escola, ele ensinou, ele capacitou homens para dar continuidade à igreja, aleluia. E alguém pode perguntar, será que esse projeto e essa escola deu certo? A razão e a convicção que nós temos a certeza que deu certo é quando eu olho para você que está aqui assentado, quando eu olho para os obreiros, eu olho para os membros, eu tenho a certeza que o projeto deu certo, porque passou tempo, entrou tempo, a igreja continuou de pé, porque o projeto de Deus, ninguém coloca um ponto final. Jesus começa a manifestar o seu ministério. Nós sabemos que depois que ele saiu do deserto, depois que ele foi provado e também foi tentado pelo diabo, a Bíblia diz que ele foi batizado por João Batista, e nós sabemos que desde a antiguidade o diabo vem tentando descobrir o plano de Deus, o plano de salvação. Ele vai nos profetas menores, nos profetas grandes, e todos eles, ele descobriu que não era o prometido e não era o enviado de Deus. Depois que nós lemos o livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ficou por cerca de 400 anos sem levantar profeta. Deus estava em silêncio, Deus não estava falando. Depois de um tempo, aparece no deserto, aparece um homem de pelo de camelo, que alimentava de mel silvestre e de gafanhoto, pregando a salvação no deserto, dizendo: arrependei, porque é chegado o reino de Deus. E a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E alguém até tentava parar o ministério de João Batista, até perseguia João Batista. Mas uma coisa eu aprendi: podem perseguir o profeta, pode até tocar no profeta, mas a mensagem ninguém tira do profeta, porque a mensagem quem entrega é Deus, a mensagem quem dá é o Senhor. E ele pregava no deserto, aleluia, dizendo: arrependei, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem dele, irmãos, era tão poderosa que muitas pessoas vinham, aprendiam, e por ele a Bíblia diz que eram batizados. E alguém olhava e dizia: não tem como, esse aí é o Messias, esse aí é aquele que nós estávamos esperando. Amados irmãos, mas João Batista dizia: se alguém perguntar se eu sou profeta, se eu sou Elias, ou se eu sou Messias, só digam para eles: eu sou apenas uma voz que clama em um meio ao deserto. Aleluia. O diabo, ele está atônito, procurando, achando que era o projeto de Deus, era o Messias. Mas quando alguém faz para ele outra pergunta, quem era ele? E se nós havia de esperar para o outro, ele mandou dizer assim: vai lá e manda dizer que aquele que vem depois de mim, ele também já é antes de mim. Ele não vai só batizar com água, ele também vai batizar com fogo. E tem uma coisa: ele é tão maior do que eu não sou nem digno nem de tirar a sandália do seu pé. Ele é mais forte, ele é mais poderoso do que eu. Aleluia. O diabo queria paralisar o projeto de Deus. Tudo que o diabo queria, irmãos, alguém acha que o diabo ele ficou feliz com a morte de cruz? Não, tudo que o diabo queria era que alguém não subisse naquela cruz, porque se alguém subisse na cruz, eu ia ser redimido, e eu fui, e você também foi redimido pelo sangue de Jesus. Se alguém subisse na cruz, não haveria salvação. Se alguém subisse na cruz, não haveria perdão. Se alguém subisse na cruz, não haveria uma nova aliança. Então tudo que o diabo queria era tirar o projeto de cruz, mas ele não conseguiu, porque Jesus pagou preço por mim e por você, e a cruz que era para ser minha, era para ser sua, ele tomou para ele e nos deu a liberdade de ter uma nova aliança com Deus. O véu do templo
templo se rasgou de cima a baixo, me dando a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Você também teve essa oportunidade de ser chamado. Aleluia. Jesus começa a juntar os discípulos e ele vai chamando um a um. Mas quando nós chegamos nesse Natanael que nós temos aqui, que a mensagem que Deus colocou no meu coração é interessante, meus irmãos, porque este homem era um homem muito sábio, conhecedor da lei. Ele conhecia de todas as coisas, não tinha engano, não tinha mentira em Natanael. Era um homem que tinha opinião própria. Você já viu aquela pessoa que diz assim: eu aprendi assim, eu aprendi dessa forma, e é dessa forma que eu vou morrer. Alguém me ensinou desse jeito, então desse jeito eu vou continuar. Só que Natanael não sabia, meus irmãos, que Jesus queria chamar ele para ser também um dos seus discípulos. É por isso que a Bíblia diz que ele pega as coisas que não é, para confundir aquelas que são. Ele pega as coisas grandes para confundir, ele pega coisas pequenas também para confundir. Ele traz a existência até aquilo que não existe. Quando Deus quer fazer uma obra, quando Deus quer fazer uma promessa, não há ninguém que peça o trabalhar de Deus. Quando Deus quer fazer uma eleição, não tem nada que impeça o trabalhar de Deus. Se Deus te chamou, eu quero dizer para você que nesta noite, Deus não errou quando te escolheu. Tinha alguém melhor do que você? Tinha, mas Ele disse: é você que eu estou separando para gerar uma promessa na tua vida. É você que eu quero para minha obra. Alamai. Não temas, a Bíblia disse: não temas, porque eu te escolhi. Quando Jesus chega até Natanael, amados irmãos, a primeira palavra que Jesus libera é: eis aí um israelita, em que nele não existe dolo, ou seja, não existe engano. Ele conhecia da lei de Moisés, ele ia na sinagoga, ele era um homem doutrinado, mas ainda não tinha um encontro com Jesus. Eu aprendi uma coisa: quando eu encontro com Jesus de verdade, não precisa mais nada de mim. Todo o meu conhecimento fica, tudo que eu sei fica, porque quanto menos de mim, mais de Jesus na minha vida. Quanto menos do meu eu, mais terá a aparência de Jesus dentro de mim. Quando eu me encontro com Ele, não é mais sobre mim, é sobre Ele. Quando eu me encontro com Ele, não é mais o que eu sei, é o que Ele vai me ensinar. Quando eu me encontro com Ele, não é a forma agora que eu ando, é a forma que Ele vai me ensinar a andar. É um verdadeiro encontro com Jesus. Quantas pessoas nos dias de hoje se esqueceram do primeiro encontro com Ele? Será que você lembra da primeira vez que Jesus te chamou? Talvez você não sabia de nada, era apenas um iniciante na fé. Ele te escolheu, você tinha sede por essa palavra, tinha desejo de conhecer Ele mais, tinha profundidade na obra de Deus. E Ele está dizendo aqui nesta noite, através dessa palavra: lembra do primeiro encontro que você teve com Jesus, lembra do teu primeiro amor, quando Ele separou você, quando Ele escolheu você. Alguém não dava nada por você, alguém não acreditava em você, mas Ele acreditou, mas Ele botou fé em você e disse: é você, minha filha, é você, meu filho. Oh, aleluia. Eis um israelita que nele não há dolo. Alguém disse: olha, Natanael, esse aí é o que nós havia de esperar, porque ele conhecia da lei, então ele sabia que o Messias
Messias havia de vir, ele pergunta para os discípulos que estavam com ele: eu quero saber o teu nome e do lugar que ele vem, porque assim as pessoas olham por aparência, elas querem saber o nosso histórico. Ele disse assim: o seu nome é Jesus e ele vem de Nazaré. Quando alguém falou Nazaré, ele já regalou o olho, porque ele sabia que Nazaré era a cidade mais pequena da época. De Nazaré não tinha gente grande, de Nazaré não tinha rei, pelo contrário, era uma cidade muito mal falada. Ele disse: não, de lá não pode sair ninguém que presta. Só que eu entendo na palavra que Deus, quando quer fazer a obra, não importa a cidade que você veio, não importa o lugar da onde você está, não importa o teu nome, teu sobrenome, teu histórico, não. Ele está dizendo: quando eu gero uma promessa, eu levanto da onde eu quero, eu faço da onde eu quero, e a opinião do homem não impede o trabalhar de Deus. Pode vir de Nazaré, pode vir da cidade mais pequena, quando ele quer fazer promessa, ele faz. De lá não sai nada que presta, de lá não sai nada, mas era de Nazaré que Deus levantou, que escolheu teu filho para vir, para crescer e para aprender. Eu quero liberar uma palavra para alguém que está aqui nessa noite. Talvez você está pensando: o segredo é sair do meu bairro, o segredo é mudar de casa, o segredo é ir para outra cidade. Deus está dizendo: eu vou te levantar no teu bairro, eu vou te levantar na tua cidade, eu vou te levantar na tua casa, porque eu sou Deus de Lamai, eu sou Deus de promessa, eu sou Deus de palavra. Ele é maio de canto, de candalamachandarábia. Livro de Números 23, no versículo 19, ele disse: eu não sou homem para mentir, e eu não sou filho do homem para enganar. Ele não enganou quando te escolheu, ele acertou, porque ele sabia que mesmo você tendo tão pequena, mas o que importa não é o seu tamanho, é o tamanho da promessa que está na tua vida. Diga para alguém que quer ver você cair: a promessa é maior do que a luta, a promessa é maior do que a proposta, a promessa é maior. Não pode. De lá não sai nada que presta. Mas alguém estava dizendo nela de lá. Só que tinha uma coisa: Natanael ainda estava com o pé atrás. Ele não estava acreditando. Ele estava assim: será que é? Será que pode? Quando alguém olha para nós é assim: olha a nossa estatura, olha a nossa formosura, olha o nosso jeito de andar, de vestir. E alguém olha: será que sabe alguma coisa desse irmão? É tão pequeno, é tão pequenininho. Natanael estava fazendo uma análise. Só que Jesus agora vai tocar no íntimo dele. Natanael, quem sabe certos dias atrás, ele havia falado com Deus debaixo de uma figueira. Eu não sei o que ele falou, era um momento de intimidade dele com Deus. Falou, aí Jesus olhou para ele e disse: Natanael, meu filho, antes de alguém te chamar, eu já tinha te visto. Aonde, Senhor? Lembra daquela figueira? Lembra? Lá eu te vi, lá eu contemplei. Deus está te vendo. Deus te vê quando ninguém vê. Deus sabe da tua história. Ele te conhece muito bem. Ele conhece o que você fala. Ele sabe que você falou: Deus, eu vou parar. Deus, eu não quero mais. Mas Deus está dizendo: a promessa é maior. Caminha que Jesus te dá mais força. Caminha que Ele vai prover o pão. Caminha que Ele sustenta você. Aleluia. Ele está te vendo, tá, minha irmã? Ele está te vendo, tá, meu irmão? A figueira é lugar de intimidade. É isso que importa. O homem não pode ver, mas o Jesus da figueira te vê. O homem não contempla, mas o Jesus da madrugada te vê. Deixa eu ver se tem alguém que está recebendo a palavra. Deixa.
Ele está presente aqui nessa casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Antes de alguém te convidar, eu já te vi. Antes de alguém te chamar, eu já contemplava você. Eu sei que você falou com Deus, falando: Deus, eu vou parar ainda esse mês, eu vou parar nessa caminhada. Mas a figueira está revelando aqui. Eu estava debaixo da figueira, eu te escolhi e eu preciso de você. Aleluia. Aleluia. Quem disse que ele precisa da nossa opinião? Ele sabe que nós vamos dar desculpa, sabe? Natanael já estava dando desculpa, mas não adiantava. Jesus pegou ele pelo laço, dizendo: alguém não via você lá, mas eu estava te vendo. Eu quero dizer para você: não troque a promessa pela proposta. O diabo está tentando te ludibriar, o diabo está tentando fazer você se enganar, dizendo: é melhor voltar para trás, é melhor largar tudo, porque lá fora parece ser mais fácil. Mas deixa eu dizer para você: é melhor chorar debaixo da figueira, aos pés de Jesus, do que chorar lá fora sem Ele. Ele está dizendo: a promessa é maior do que a proposta. Eu te chamei, eu te separei, eu te escolhi para viver promessa. Aleluia. Aleluia. Foi a mesma coisa de tocar no coração dele. Quando Jesus falou: eu te vi lá debaixo da figueira, a primeira palavra que ele falou: mestre, porque ele estava dizendo: esse aí realmente é profeta. Esse aí realmente é profeta. Aleluia. Os irmãos não vão escandalizar, mas tem gente que fala: Deus não fala mais comigo, porque se Deus não revelar, Deus não está falando com ele. Se Deus não entregar uma revelação para ele, Deus não está falando, está em silêncio com ele. Mas Deus está dizendo: quer que eu falo com você? Olha a minha palavra aqui, que eu tenho resposta para você. Olha a palavra, porque na palavra terá direção, na palavra terá promessa. Isaías 43, versículo 13. E ainda antes que houvesse dia, eu já era, diz o Senhor, e não há ninguém que se escape da minha mão. E agindo eu, quem poderá impedir? E agindo eu, quem poderá impedir? Talvez lá fora você não assenta em certos lugares, porque já tem as cadeiras selecionadas, e é só para quem tem nome, tem fama, tem status. Mas no reino de Deus, eu quero dizer para você: tem lugar para você, tem lugar para a tua casa, tem lugar para a tua história, porque Deus não é Deus de momento. Tem gente que só anda com a gente se o momento estiver perfeito, se nós estiver na melhor fase da nossa vida. É momento, só que o momento passa, aí vem um momento ruim, e tem gente que estava no momento bom, não vai estar no momento ruim. Só que Deus não é Deus de momento, Deus não é Deus momentâneo, Deus é um Deus de história. Você pode estar até cansada, você pode até estar querendo parar de buscar, querendo entregar os pontos, só que Deus conhece a tua história. O homem pode tentar te esquecer, alguém pode falar: não conheço ela, nem lembro dela, mas a tua história Deus já escreveu. Eu disse no início: não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. É uma diferença quando eu escolho e quando Deus escolhe. Ele está dizendo: se eu te escolhi, não se preocupa, porque eu garanto a minha palavra. Se ele te escolheu, não se preocupa,
preocupa, Ele vai dar sustento na tua promessa. Se Deus te escolheu, não se preocupa. Se alguém fechar a porta, Ele abre a janela para você. Se Ele te escolheu, não se preocupa. Descansa o teu coração, porque a figueira pode até doer às vezes, porque na figueira a gente fala com Deus coisa que nós não falamos para irmão que está do nosso lado, porque se falar, alguém vai dizer logo você, porque tem gente que assim, acha que nós somos de ferro, que nós não passamos dias ruins, que nós não sentimos vontade de parar, que nós somos perfeitos. Só que Deus sabe que na calada da madrugada tem hora que você fala: Deus, eu quero parar com tudo. Só que o Senhor está dizendo: minha filha, meu filho, tudo que eu quero com você é intimidade. Não tem problema dizer que eu estou fraco, que eu estou cansado. Isso aí todo mundo está. Só que o Espírito Santo disse assim: quando você não sabe orar, não tem problema, porque eu vou assumir o papel e vou interceder por você com gemido inexprimível. Você está dizendo: eu quero morrer. O Espírito Santo vai dizer: dá ela mais vida, pai. Pai, eu quero parar. O Espírito vai dizer: dá ela força para ela permanecer caminhando. Tem alguém intercedendo por você. É a promessa que não morre. Pode tocar em você, eu quero ver tocar na promessa. Pode abater você, eu quero ver abater a promessa que Ele te fez. Aleluia. Tem gente que as pessoas não conhecem, a diretoria não conhece, os irmãos da igreja não conhecem, o mundo não conhece, mas pergunta dele lá no céu para você ver o que Deus vai dizer. Essa aí eu conheço, não tem nem nome, mora lá no meio do mato, mora lá naquela casa mais simples da cidade, mas aqui no céu todo mundo conhece ela, porque tem intimidade com o Pai, tem intimidade com Deus. Tem muita gente que é aplaudida aqui, mas o céu não aplaude. Mas tem gente que não tem nome, não tem fama, mas o céu testifica dela, porque tem intimidade com o Senhor. Aleluia. Quando Deus encontra com a gente, não tem como a gente fugir. Você quer um motivo? Essa noite foi a noite que Ele escolheu para encontrar com você. Ou você está achando que é você que está aqui porque você quer? Se fosse olhar para a nossa força, o nosso físico, talvez nós estaríamos já deitados. Ou vamos dizer melhor, no acomodismo de hoje, se você chegar em muitas casas, você vai encontrar muitas pessoas deitadas, mexendo no telefone, navegando, como a nossa irmã Cristina teve na nossa igreja ontem, disse a respeito do tempo. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para navegar, tem tempo para falar de tantas pessoas, mas não tem tempo para Deus. Talvez muitas pessoas estão na zona do acomodismo, e quando nós estamos na zona do acomodismo, a nossa visão é tampada. Nós não sentimos mais saudade da figueira, nós não sentimos mais saudade do primeiro amor. Mas só que hoje Deus está abrindo a nossa visão, está dizendo para alguém que está aqui: volta para a figueira de novo, volta para o teu primeiro amor de novo. Lembra quando você chorava nos pés do Senhor? Lembra quando você tinha uma sede por essa palavra? Aqui para Natanael, o lugar de encontro com Deus era a figueira. Mas talvez para alguém aqui, o seu lugar de encontro era lá no seu quartinho. Quem sabe para alguém que está aqui, o seu lugar de encontro era quando você subia aos montes, vinha no círculo de oração, fazia mais entrega para Deus. Deus está dizendo: volta para a figueira. Se tudo está dando errado, se você está perdendo a direção, volta para a figueira, porque você vai lembrar de quem chamou você para esta obra. É Ele que te chamou, não foi o homem não. Irmão, quando é do homem, não tem continuação. Você lembra quando o povo escolheu Saul? Pela eleição do povo, não teve fruto. Mas quando Deus levantou Davi, segundo a sua direção, aí teve resultado. Você só está aqui porque Deus fez uma promessa na tua vida. Quantos aqui acreditam que Deus te escolheu? Diga glória. Só quem crê e recebe essa palavra, dá uma salva de palmas para Ele. Dá uma salva de palmas para Ele, porque o grandão da Galileia ainda separa. Levante a mão e diga assim: Deus, eu acredito na minha chamada.
Diga: eu não vou trocar a minha chamada por nada nesse mundo. Diga: eu não abro mão da promessa de Deus. Diga assim: se for preciso, eu vou voltar para debaixo da figueira, para encontrar com o Senhor mais uma vez. Só quem acredita pode aplaudir.